O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI Papa e no Sesc Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara. E quando chegar a sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao RDTV. Hoje nós recebemos nos nossos estúdios o Dr. Newton Tafuri, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia em Mato Grosso. Doutor, já começamos com uma pergunta. Urologistas atendem apenas homens? Bem-vindo. Boa tarde, Felipe. Obrigado. Mais uma vez agradeço a RDTV News, esse convite, dedicar um espaço para a gente poder falar algumas coisas, alguns temas interessantes da urologia, Essa questão ela é bem interessante, Pode parecer uma coisa assim que não tem importância, mas na verdade ela é bastante pertinente. Existe sim essa crença, essa dúvida, que o urologista seria o médico do homem, paralelo ao que o ginecologista é para a mulher. Na verdade não, porque existem diversas patologias comuns a homens e mulheres, por exemplo, cálculos renais, infecções urinárias, tumores dos rins, da bexiga, vias urinárias, incontinência urinária, que são patologias comuns a homens e mulheres e que, na verdade, vai ser tratado com o urologista. Perfeito. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 50% dos homens jamais consultaram um especialista. Por que isso ocorre, doutor, ainda hoje? Isso é cultural, Acho que não consultaram um urologista e talvez não tenham consultado nenhum outro médico. É muito comum isso acontecer. O homem é bastante resistente a exames preventivos, a se curvar perante uma doença, Geralmente o homem ainda tem aquela questão do super-herói, do provedor da casa, que estaria acima de todos os males e a gente sabe que isso não é verdade, a doença está aí para todos. Então, acho que esse fator eu enxergo mais como cultural, Para o urologista em si, também existe um outro mito com relação ao exame da próstata, um certo temor, que os homens a partir de uma certa idade têm que fazer e muitos têm essa resistência. Então, eu acredito que essas duas coisas contribuam para que haja essa fuga aí dos consultórios. Como que a medicina tem feito para alcançar esses pacientes? Assim, campanhas, o que tem sido feito por parte da medicina? É sempre feito, Vou falar especificamente na área da urologia, que a gente sempre faz campanhas, especificamente no mês de novembro, que é o Novembro Azul, um trabalho bastante forte em cima da prevenção das doenças da próstata, E aí vai ter mídia espontânea, entrevistas assim como a gente está fazendo aqui, para divulgar o tema, Mas já fizemos também, a Sociedade Brasileira de Urologia trabalha muito isso, fortemente na mídia. A gente já fez campanhas também esse ano, voltada para os homens agora, que durante a pandemia fugiram mais ainda, E aí também fugiram também as mulheres por outros problemas. Então, assim, esse medo, esse pavor da doença do Covid, acabou reduzindo muito a procura espontânea de consultas nesse período. Doutor, se os homens cis, eles vão pouco ao urologista, esse número deve ser ainda menor com relação à população trans. É importante que essas pacientes também procurem especialistas da área? Sem dúvida, Infelizmente, em Mato Grosso, a gente não dispõe ainda, isso aí foi tema de uma palestra que eu fiz agora esse ano, recentemente, não possuímos um ambulatório específico para esse público, tendo esse público como alvo, nem no setor público, nem no setor privado. Então, eles ficam meio que perdidos, Na verdade, lá onde eu atendo, eu tenho um serviço público que eu atendo, acontece uma vez ou outra aparecer uma paciente, mas não é comum,
E lá nesse dia houve discussão e tudo, e houve uma reclamação assim, geral de todos que estavam presentes, dessa falta de orientação, dessa falta de acolhimento, né, para esse público, que realmente tem muita dificuldade, né, mais ainda do que uma pessoa normal dentro do sistema público. E é importante, né, a gente sabe que eles estão sujeitos a várias doenças, que também estariam dentro da área da urologia, inclusive doença da próstata a partir de uma certa idade, apesar de que, para aqueles pacientes que são o trans verdadeiro, que fez a mudança dentro do protocolo, da lei, ele dificilmente vai ter o câncer de próstata porque ele é castrado, entre aspas. Então, não sofre o efeito da testosterona na próstata, o que torna mais difícil, mas não impossível, o surgimento de uma doença localizada nesse local. E o atendimento em consultórios, ambulatórios, são humanizados? Ou a medicina hoje está pronta para atender esses pacientes, doutor? Olha, a gente tem que ser sincero, acho que pronta não. Né? A gente busca lá dentro do serviço público, no próprio serviço privado, ser o mais humanizado possível, mas eu acredito que para esse público deveria ter para eles se sentirem melhor, né? Mais à vontade e ter um acolhimento melhor, deveria ter realmente um fluxo específico para eles, né? Doutor, vamos falar sobre disfunção erétil. O que a gente sabe hoje sobre essa doença? Então, disfunção erétil, ela tá muito em voga, na verdade, porque os homens e as mulheres também, mas a gente está falando especificamente dos homens, têm vivido mais, né? Aumentou a longevidade, a expectativa de vida. E os homens buscam, né? Têm buscado viver, não só sobreviver, né? Buscam viver com qualidade de vida, né? Ter uma qualidade de vida. E a saúde sexual faz parte, né? É uma parte muito importante do bem-estar, né? Da pessoa. Então, como, né, a incidência é alta, principalmente no público aí acima de 70 anos, né, que a gente está falando, podemos falar aí acima de 50%, mas acontece também em pacientes mais jovens. Então, a disfunção erétil não é que esteja na moda, mas tem sido muito discutida, tem tido muita procura por pacientes no consultório, pelos diversos tratamentos que estão disponíveis, né, para discutir esse assunto. O que é a disfunção erétil? Então, a disfunção erétil seria a incapacidade total ou parcial de iniciar ou manter a ereção, né? O paciente, ou ele não consegue mesmo ter a ereção, ou às vezes consegue uma ereção não muito eficiente, que dura pouco, que não tem a firmeza necessária para que possa ocasionar um ato sexual satisfatório, com a penetração, com a ejaculação, ou seja, finalizar o ato sexual, né? Esse é o conceito. Aos 40 anos, cerca de 45% dos homens apresentam disfunção, e aos 50 isso sobe para mais de 50%. Existe uma forma de prevenir, doutor? Sim. Os números, esses 45%, 50%, estão um pouco exagerados, porque aí ele envolve vários graus, desde o grau leve, né? Aquele paciente que tem um sintoma bem leve, e os que são mais graves. Nessa faixa etária, em torno de 20% já tem sintomatologia mais importante, mas consideramos que sim. Prevenção. Boa alimentação, né? Atividade física regular, procurar ter um sono regular, né? Ou seja, aquele critério de vida saudável, né? Evitar a obesidade, que já está incluída, né, nesses quesitos, e também tratar ou prevenir, na medida do possível, as doenças que são muito ligadas à parte de disfunção erétil, né? Que a gente pode citar principalmente a hipertensão arterial, diabetes mellitus, né? Alterações vasculares, alterações neurológicas. Então, você prevenindo, tentando prevenir ou tratar adequadamente essas doenças, reduzindo as suas consequências no organismo, automaticamente você vai estar prevenindo também alterações da parte de sexual. O cigarro também é um grande inimigo da atividade sexual, porque ele é um grande causador de lesões arteriais, né? E a ereção depende muito do fluxo sanguíneo adequado para o pênis. Quais as soluções, doutor, tratamentos hoje que o paciente encontra no consultório de um urologista? Primeira coisa, então, quando você atender o paciente, você vai tentar identificar a causa, né? Porque o tratamento ele vai ser de acordo com a causa. Você pode ter, por exemplo, num paciente jovem, em pacientes jovens, que é muito comum
a disfunção erétil de origem psicogênica, né? Na qual você, às vezes, não vai nem precisar abrir mão de medicamentos, esse paciente vai ser tratado com urologista, com um acompanhamento de psicólogo, para tentar resolver algum trauma, alguma outra coisa que esteja influenciando. É muito comum um paciente que tenha cisma, isso já acontece demais no consultório, ter uma cisma, porque alguma coisa que aconteceu e falaram que ele não ia conseguir mais, e daí ele não consegue, uma coisa assim impressionante. Então, identificar a causa, né? Então, vamos lá, os principais, psicogênica, né? As causas hormonais, né? Se o paciente tiver alguma alteração no ciclo da testosterona, que é o hormônio masculino, você pode também adequar, melhorar a atividade física, se for o caso, repor o hormônio, né? Os pacientes que têm patologias associadas, causadoras de disfunção erétil, diabetes, hipertensão, tentar ajustar as medicações, também orientar a parte dietética, né? Tentar controlar aquela doença com auxílio dos especialistas da área, de cada área. E aí você, no primeiro momento, você tem um tratamento medicamentoso, né? Existem já há 25, talvez um pouco mais, drogas específicas para o tratamento da disfunção erétil, né? A primeira droga foi o azulzinho, né? A sildenafila, o famoso azulzinho, pílula do amor, né? Que foi descoberto ao acaso, estava sendo estudado para tratamento de hipertensão, e percebeu-se que ele tinha um bom efeito sobre a ereção. Então, isso foi uma revolução, né? Porque são medicamentos, essa classe de medicamentos bastante eficazes, né? Para um grupo bastante grande de pacientes e pôde resgatar para muitos desses pacientes a qualidade na ereção e atividade sexual. Para os pacientes que não respondem mais a essa medicação, você ainda tem outras classes de medicamentos, né? Você vai ter drogas injetáveis, que são vasodilatadores, né? Como eu disse antes, o sangue é importante, é fundamental na ereção. Então, você aplicando diretamente no pênis, aí o próprio paciente vai ser treinado para isso. Aplica uma injeção alguns minutos antes, diretamente no corpo cavernoso, provocando a vasodilatação e levando a uma ereção. É óbvio que isso aí não é o sonho de todo mundo, né? Fica coisa meio mecânica, não deixa de ter uma dor, mas funciona também para alguns casos. Existem outros tratamentos que foram tentados, mas não tem tanto sucesso, como a aplicação de ondas de choque, drogas intrauretrais, isso que não foi muito para frente. E por fim, em última instância, para aqueles pacientes na qual os outros tratamentos não funcionaram, nos casos graves mesmo de ereção, você vai ter à disposição a cirurgia, que é o implante da prótese peniana, que aí é o tratamento final e com bons resultados, né? Hoje a gente está acima de 90% aí, independente do tipo de prótese, o grau de satisfação do casal, né? Tanto do paciente quanto do seu parceiro, sua parceira. Doutor, o que se sabe hoje sobre a ejaculação precoce? Ejaculação precoce, muito comum no consultório, tá? Você vê claramente que existem muitos homens, a estimativa é em torno de 30%, mas aparece que talvez até seja mais um pouco, sofrendo desse mal, que é bastante frequente e bastante causador de problemas assim, de ansiedade para o homem. E acaba que isso aí vira um ciclo vicioso, porque a ansiedade, ao mesmo tempo, está envolvida nas causas, principalmente dessa ejaculação precoce, e ao ter esse quadro repetitivamente, vai gerando mais ansiedade, então ele vai retroalimentando, né? Então, o que é a ejaculação precoce? É aquela incapacidade do homem de ter um controle satisfatório do tempo da ejaculação para que ele próprio tenha prazer e sua parceira, né? Isso é bastante comum. Também tem tratamento, desde questão também de terapia psicogênica, psicológica e medicamentos que ajudam também no controle, no retardamento do estímulo da ejaculação. A psique, então, tem um fator importante aí no quesito, no tratamento da ejaculação precoce. Muito importante. Talvez seja o mais importante, né? Tanto em termos de causa e também na evolução do tratamento. Então, se um paciente chegar ao seu consultório, o encaminhamento seria um apoio psicológico ali também? Sim, muitas vezes, né, se a gente percebe um quadro grave de ansiedade, que realmente precisa do profissional, ele vai ser encaminhado ao psiquiatra, ao psicólogo, né? A gente pede apoio. Coisas mais leves, que com uma simples orientação e mais o auxílio da medicação, a gente vê que tem melhora, às vezes não vai ser preciso, mas em casos mais graves, sim, não tem dúvida.
Doutor, em 10 anos, os índices de ISTs, né, subiram bastante na população de 15 a 19 anos, entre jovens de 20 e 24 anos, né? Onde estamos falhando enquanto sociedade? Eu penso assim, de fato teve esse repique de doenças sexualmente transmissíveis. Eu vejo que quando, né, há 30 anos atrás, quando a AIDS, né, foi descoberta e estava realmente uma doença mortal, né, hoje já não é, houve uma retração, as pessoas passaram a ter mais controle, mais medo, né, de se expor, de ter um número de parceiros muito grande, ou de não se cuidar, não fazer uso do preservativo. Mas depois isso foi caindo em esquecimento, né? A própria evolução da doença, os tratamentos que foram surgindo, novas drogas, né? Hoje a AIDS é uma doença, apesar de ainda não ser considerada como curável, ela é controlável, né? A pessoa vive com a doença e vive muitos anos. Então, perdeu-se um pouco do medo, né? Então, é uma geração que vem, né, de jovens que estão abertos, né, ao sexo, ao amor, né, com gêneros diferentes, inclusive, né, ficou uma coisa assim bem aberta e realmente o preservativo não faz parte né, se for fazer uma pesquisa aí, acho que nem 40% dos jovens têm esse costume de usar preservativo. Com isso, muitas doenças que já estavam não acabadas, mas que eram menos frequentes de se ver no consultório, hoje a gente vê no dia a dia, voltando sífilis, né, gonorreia, o HPV, que é uma doença que hoje pode ser considerada mais frequente de todas as ISTs, né? Que hoje tem a vacina para isso, que está sendo feita já nos adolescentes, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, para prevenir a presença, pelo menos, do HPV cancerígeno, né? Pericancerígeno, que é o pior de todos, principalmente para as mulheres, né? Mas eu vejo isso, acho que a gente tem falhado, né, na falta de comunicação, né? E mostrar que realmente não acabou, pelo contrário, a coisa está muito viva aí e se não ficarmos bem atentos, né, daqui a pouco tempo teremos mais problemas. O senhor poderia falar um pouquinho nesse sentido, o senhor mencionou do HIV, sobre a profilaxia pré-exposição ao HIV e pós-exposição? Então, isso são tratamentos novos, entre aspas, né, que foram desenvolvidos com o desenvolvimento de novas drogas, né, permitiram isso com sucesso, né, ser feito esse tipo de profilaxia, tanto pré quanto pós. Esse pós, é óbvio que você não... É como assim a pílula do dia seguinte, que você não pode considerar essa pílula do dia seguinte como um meio anticoncepcional. É para eventos excepcionais, ou seja, né, num caso de estupro, por exemplo, né, num sexo não consentido, naquele que o paciente, as pessoas, né, estão usando preservativo, mas de uma forma ou de outra pode ocorrer um rompimento e aí ter os contatos, né? É para isso que ela serve, não é para a gente reservar essa carta na manga e falar assim, eu vou e amanhã eu tomo o remédio que está tudo bem. Não é para isso, mas ela funciona. Certo, doutor. A gente está se encaminhando para o final. Tem algo que eu não tenha perguntado, que o senhor queira falar? Eu acho que a gente abordou diversos assuntos, né? Assuntos bem contemporâneos. É só aproveitar essa oportunidade mais uma vez e convocar todos os homens, todas as mulheres, cuidarem da sua saúde, né? Terem uma boa alimentação, um equilíbrio emocional, né? Atividade física, procurar seus médicos não só no momento de doença, tentar fazer consultas periódicas, né? No caso dos homens, especificamente procurar o urologista. Uma vez ao ano, doutor? Uma vez ao ano, acho que mais do que é suficiente naquelas pessoas que não têm nenhum problema diagnosticado, não têm sintomas de nada, acho que uma vez por ano está ótimo. Tá certo. Então, hoje nós encerramos por aqui. Siga o RD News nas redes sociais, o RD TV no YouTube e acesse rdnews.com.br. Até mais.